Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o É Sobre o que Importa. Um podcast onde a gente fala sobre a correria de empreender, fazendo parte da geração Z, tá? Tem ansiedade, tem muito medo, tem insegurança, mas tem coragem, tem determinação e tem muito foco, tá? E eu hoje não estou aqui sozinho, tá? Estou acompanhado de dois grandes empreendedores que fazem parte da geração Z e Larissa, maravilhosa, que é a nossa porta-voz do Sebrae, certo? Que é como? Nosso parceiraço também na geração Z nessa caminhada maravilhosa, né, Larissa? Vamos começar esse papo reto, vamos começar esse papinho gostoso para conhecer a história deles? Bora, tudo bem, Tete? Por agora na sua companhia. Uma alegria imensa estar aqui representando o Sebrae, junto com esses empreendedores maravilhosos e já pegando carona na sua fala, tem medo para empreender, tem dúvida, tem ansiedade, a gente sabe em todas as gerações, na geração Z também. E, gente, o Sebrae está aqui para todo mundo e a gente vai conversar porque a gente quer se aproximar, a gente Lógico. quer estar junto da geração Z para tirar todos esses anseios durante toda a jornada empreendedora. E o Sebrae tá aqui para isso. Vamos então passar a bola, Tete? Vamos! Esté, Maria, conta pra gente de você. Oi, gente. Oi pra galerinha que tá de casa. Eu sou a Esté, empreendo desde os 14 anos. E empreender já é um tanto trabalhoso, né? Mas empreender durante o período da adolescência é ainda mais desafiador e vindo do zero da comunidade como eu fiz. Mas, ao mesmo passo em que é desafiador, também é uma oportunidade de muito desenvolvimento e de aprendizado. Então, hoje eu vou compartilhar um pouquinho dessa trajetória e espero que inspire também quem tá do outro lado da telinha, ouvindo esse podcast, que tem vontade de empreender e não sabe por onde começar. Nossa, gente, que voz imponente, eu tô habilitado, intimidado também aqui. Vou vir lá em cima. Jogou só agora, sustenta, hein, Daniel? Senta pra galera, não, mesmo. Vamos voltar, eu quero começar de novo. Brincadeira. Bora, Daniel, conta pra gente quem é você. Fala galera, meu nome é Daniel Baia, conhecido como Menino do Pão. Comecei a empreender com 17 anos no meio daquela bagunça da pandemia ali. Chamei a atenção de uma galera e ganhei uma padaria do Luciano Huck e hoje a gente tá aqui para contar essa história e inspirar outras pessoas também a empreender. Que maravilhoso. Eu com 17 estava o quê? Brincando. Mentira, eu já estava sendo mãe, inclusive. É, Aí, ó. Caramba. Eu tenho um pequeno negócio em casa. isso que eu ia falar, ser mãe é um É um empreendimento. querendo ou não. empreendimento. Pois é. Mas hoje eu tô aqui de Sebrae, não é de mãe. Pois é. Outra skin, outra É outro personalidade. esquema. Gente, mas é incrível, vocês com 14, 17 anos já começaram a empreender. O que foi? Como surgiu essa ideia, Esté? Como é que foi pra você? Eu comecei a empreender em um contexto de necessidade. Eu vim de uma família muito simples, de origem humilde. Tive muitos problemas familiares dentro de casa e eu sempre soube que em casa eu não conseguiria recursos financeiros para investir nos meus sonhos. Então, sempre soube que eu precisava correr atrás e acabei criando esse espírito muito de independência, né? Na época eu sonhava em fazer medicina, eu sempre brinco que na periferia, quando se pensa em ganhar dinheiro, a gente pensa em 2 cursos: medicina e direito, sabe? E eu pensava em fazer medicina, só que sabendo que eu não teria uma estrutura dentro de casa ou algo do tipo, eu decidi então começar a empreender para juntar um dinheirinho, né? E na época, como não tinha nem como eu pedir o investimento inicial para minha mãe para fazer nada, eu peguei 2 caixinhas de leite condensado da despesa dela, que eram as 2 que tinha. Fiz brigadeiro, fui vender na rua com esse valor do brigadeiro. Fiz uma rifa de Páscoa, aí eu fui lá na loja, comprei um monte de coisinha de promoção. Fiz uma rifa, peguei um ursinho que era meu, da minha infância, inclusive, deixei ele todo arrumadinho, assim, pra não parecer que já era meu. Coloquei na cestinha e fiz a rifa. E aí, com o valor dessa rifa, foi exatamente R$ 500, eu falei, nossa, tô rica, empreender é uma maravilha, R$ 500. Eu comecei minha loja, e com R$ 125 esse valor, né, eu fui, comecei a loja, e era uma loja de moda streetwear, eu fiquei com ela por alguns anos. Aí, depois tive loja física, inclusive, até que eu decidi, em 2023 para 24, trocar de segmento e fui para o atacado de papelaria, que é a minha loja que eu tenho hoje, é um e-commerce. E foi assim que eu comecei a empreender, mas assim, foi transformando literalmente todos os desafios que eu fui encontrando em oportunidade, focando muito mais, eh, em resolver os meus problemas com a criatividade do que com os recursos necessariamente, sabe. Porque eu não tinha, por exemplo, como arrumar um jovem aprendiz para conseguir dinheiro. Então eu comecei vendendo as coisas lá, porque era a alternativa que eu tinha para fazer de acordo com a minha realidade. Mas R$ 500 com 14 anos é muito dinheiro pra... É muito dinheiro. Nossa senhora, eu me senti... O salário mínimo era 1.000, eu falei: "Nossa, tô rica". Não, e olha a mentalidade empreendedora, né, ela com 14 anos, ela já até precificou, identificou ali um produto, um insumo, precificou, juntou dinheiro
É Tudo incrível. sozinha, né? Então, Sozinha, ninguém falou um A pra você, né? Sim, foi sozinha. Inclusive, é engraçado, porque a minha mãe, na época, quando eu comentei, por exemplo, que eu queria abrir a loja, ou até mesmo nas vendas, óbvio, como toda mãe querendo proteger, a resposta dela foi: não, você não vai fazer. E aí eu tive uma conversa muito sincera com ela, sentei e falei: olha, mãe, eu entendo a preocupação da senhora, mas a senhora sabe a nossa realidade, eu preciso correr atrás dos meus sonhos. E, enfim, ela super entendeu. Aí. Só que ela achou que era meio que um blefe, né? Eu comentei, vou abrir uma lojinha. Eu enxergava como lojinha, não sabia o que era empreendedorismo, porque não chega esse termo assim na comunidade, né? Então eu comentei, olha, eu vou abrir uma lojinha e vou no Brás comprar roupa. E aí ela falou, ah, tá bom, senta lá, Mas Cláudia. até o momento você me sabe em loja física ou já era online já? Online. Online? Era uma Oh, legal. lojinha. E quantos anos você tinha? Caraca, homem de novo, velho. 14? Homem de Deus. Céu. Com 14 Era tava 14. no Free Fire lá. Minha mãe achou que era só um blefe. Até que ela me ligou. Minha irmã, na época, tava no CLT também, né? Hoje é empreendedora. Sté, onde você tava? Falei, no Brás, gente. Eu falei que eu ia começar minha lojinha. Então, com 15 aninhos, tava lá fazendo a compra mas essa primeira você vendia ali na sua casa. na minha A loja casa. física veio depois, né? Não, a loja física veio muito depois, em outra esté de outro testamento, que eu posso já explicar mais pra frente. Mas no início foi em casa, inclusive, como eu disse, a nossa realidade era muito simples, então eu não tinha quarto, eu não tinha lugar pra colocar o estoque, eu não tinha nada. Gente, eu comecei com 2 caixinhas de leite condensado. Então, eu pegava aqueles caixotes de sonho. feira. Fé e sonho, é. Um sonho. E meu sonho nem era empreender. Esse que é o detalhe ainda, né? Eu só queria realmente mudar de realidade. Aí eu peguei de doação, sei lá, de onde veio um caixotinho de feira, onde eu coloquei os primeiros produtos da loja e ficava lá no quarto. Aí, como eu não tinha quarto, dormia todo mundo junto, naquele caos, assim, em casa minúscula, eu não tinha espelho também pra fazer as fotos. Aí eu comecei a chamar meus amiguinhos da escola, que eram mais popularzinhos, pra fazerem a foto dos produtos. Então, eu ia na pracinha. Olha a visão de marketing. Eu ia numa pracinha que tinha na frente da escola, onde eu estudava, né? E aí eu fazia a fotinha deles. Eles não recebiam nada pra isso. Só que na época, como tinha 14 anos, eles iam ganhar mais seguidores, assim e tal, eles aceitavam. E aí foi assim que eu comecei. Inclusive, eu precisei fazer isso por muitos meses até conseguir os primeiros recursos, sabe? Tipo, fazer uma compra maior, comprar um espelho ou uma sacola, que seja. Gente, eu colocava as roupas pra fazer entrega em sacola de feira, assim, sabe? Então, até desde a primeira sacola, a condição de pegar o ônibus e ir pro centro pra comprar mercadoria, tudo isso foi uma construção em pequenos passos até chegar até aqui, sabe? Nada foi. Eu já quero saber mais desse seu processo de vendas. Mas, Tete, bora saber também do Daniel, Lógico. seu começo. Antes de Luciano Huck, né? A gente quer saber do Velho Testamento. Sim. Então, assim, eu comecei a empreender mais porque eu queria o meu dinheiro. Assim, a gente, por mais que estava na pandemia, minha mãe estava recebendo, estando em casa, meu pai também. Então, tipo assim, eu só comecei a querer ter meu dinheiro. Tava chato já, sabe? 17 anos ter que pedir dinheiro pai e mãe. Uhum. Então, assim, eu tava um dia sentado, jogando, minha mãe chegou e falou assim: olha, pandemia, vai estar fechado padaria e supermercado, por que você não sai pra vender uns pães que eu sei fazer? Eu falei assim, pô, beleza, faz que eu vendo. O que tá faltando aí? Ah, falta leite de trigo. Eu tinha R$ 9 pra sair no outro fim de semana. Pô, quem sai com R$ 9, né? Falei assim, caraca, é minha chance agora de fazer um dinheiro pra ir pra festinha com mais dinheiro. Vamos pra festa. Não fui nada. Depois que eu vendi o pão assim, eu tomei uma paixão por aquilo ali. Sabe? Que no início Foi picado pela mosquinha. sim, no início eu empreendia com uma leveza, assim, uma felicidade de estar fazendo aquilo ali, porque era algo que a comunidade abraçava bastante, sabe? Que legal o menino do pão, que legal o menino tá ali vendendo pão. Aí o pessoal chegava, brincava. Eh, a minha família, assim, ajudou muito. Eles sentavam, assim, eu fazia uma banquinha pra vender pão, assim. Eles sentavam ali, cadeira, ficavam batendo papo comigo, ficava brigando, escutando música. Então, assim, o empreender foi ficando mais sério no decorrer, que eu falei assim: "Caraca, isso aqui tá dando dinheiro, o que que eu tenho que fazer com esse dinheiro?" Que foi a primeira coisa que eu fiz. Aí eu fui lá, comprei um forno velho de um amigo nosso, aí a gente levou o forno lá pra casa pra conseguir fazer mais pão, ele assava mais rápido também. Comecei a juntar o dinheiro: "Ó mãe, o pessoal tá começando a pedir uns pão diferentes aí, você agora consegue fazer?" Ela: "Que pão?" "Pão recheado", que é o pão, assim, que fez a gente bombar. Cara, que pão gostoso. E Aí Daniel não trouxe esse pão É. pra gente provar. tá se me defendendo, eu pensei em trazer, só que eu fiquei com medo de amassar na mala. Não, não vou não. Eu tentei. Até o Valdinho tá chateado. Assim. Escorre uma lágrima do Valdinho. Sabe um ponto interessante, Lari, que a Esté trouxe, que eu tenho muito pra mim isso, que um dos princípios pra você dar certo na vida é decepcionar os seus pais. Porque eu também, particularmente, quando comecei a dar certo no meu âmbito profissional, eu decepcionei minha mãe, porque ela queria que eu fizesse faculdade, trilhasse o caminho normal que ela trilhou, que ela deu certo na vida por conta dos estudos. E foi um ponto que ela, tipo, chorou quando eu falei que ia trancar a faculdade pra gravar vídeo e tal. É uma parada que eu entendo, porque na cabeça dela,
Como assim gravar vídeo vai dar dinheiro? Como assim empreender e vender pão vai dar dinheiro, sabe? Eu acho que todo mundo passa por esse processo. E acho que um ponto importante também que ele trouxe é você amar o que você faz, que eu acho que é o principal volante para as coisas darem certo. Eu acho que a Esté é apaixonada, dá pra ver, tipo, na entonação do que ela fala, que ela ama o que ela faz, não se imagina fazendo outra coisa, eu acho. O Daniel também se Sim. encontrou. Eu acho que você também deve ser assim. Então, eu acho que é o mais importante de tudo é você amar e você se enxergar fazendo aquilo, sabe? Assim, o mais gostoso do empreendedorismo é o tal de poder lidar com as pessoas. Uhum. Sabe, beleza, hoje eu tô com uma energia lá em cima. Aí a Esté tá num dia mal, eu posso, sabe, transformar o dia dela, é ter essa conectividade, sabe? É você ter esse poder, às vezes, de mudar a vida de alguém. E o empreendedor brasileiro tem isso. E, inclusive, um ponto que eu acho importante é essa questão de ter uma clareza, assim, do que você quer. Porque a partir do momento em que você entende também o que você quer, não necessariamente precisa ser um sonho estruturado. Ah, eu quero empreender. Quando eu comecei, eu não sabia o que era empreendedorismo. Mas eu tinha muito bem claro que eu queria mudar de realidade. E para isso eu precisava, então, eu tive que sentar com minha mãe e conversar para levar a minha ideia. E embora ela não tivesse apoiado no início, né? Não significa que ela não me amava ou que ela queria o meu mal, né? Quando a gente é mais novo, a gente tende a pensar que se uma pessoa contesta algo, não compra a nossa ideia, a pessoa tá contra a gente. E na verdade não é assim, porque também existe essa questão da preocupação por parte dos pais, né? Então, tipo, da mãe do Tete, de pensar que esse foi o caminho seguro que ela fez e ela quer que você também tenha bons resultados. No caso da minha mãe também, a gente nunca viu, não teve nenhuma referência na família de um empreendedor, não sabia o que que era empreendedorismo, não sabe o que que é um mundo de empresário. Ela só conhecia a realidade do patrão ser a pessoa que contrata ela para as faxinas. Então, ela não tinha essa dimensão, sabe? E é engraçado porque conforme eu fui me desenvolvendo, quando a gente empreende, a gente não muda só a nossa realidade, a gente muda da comunidade, da nossa família de quem tá próximo. Então, hoje ela tem muito mais vivência, ela super se empolga com os projetos, eu falo das gravações, ela fica super empolgada. O sonho dela também é ser influenciadora, gente. Velho, caraca. Tá com quantos anos, sua mãe? 50. Caraca, é legal, hein? Ela ama plantas e tem E muita ela vontade. você não coloca ela nos seus conteúdos também, Esther? Não, ainda não, mas aí é uma ótima oportunidade, né? Coloca ela pra falar das Fazer plantas. também. Ela Ah. ama, gente. E é engraçado, porque é uma realidade que ela não conhecia também, né? Então é engraçado ver como o empreendedorismo impacta a nossa vida de todo mundo que tá ao nosso redor também. Porque no final todo mundo quer. É Que ama a isso gente, quer ver a gente bem. que eu quero perguntar pra vocês três, inclusive, né? Você falou da conectividade, né, Daniel? De tipo assim, você às vezes não tá no dia bom, mas você vê ali numa venda, né, no contato pessoal, que você conseguiu mudar a vida de uma pessoa, né? Esther já falou aqui da comunidade. Tete, que a gente ainda quer saber também do seu início, que teve um passado aí de educação física, de fitness. Mas, assim, vocês, como que é pra vocês isso? Porque a gente percebe muito claro, a gente Sebrae, que cada vez mais as pessoas empreendem por um propósito, né? Tem muito do empreendedor que, assim como vocês viveram também, né? A necessidade de empreender, né, gente? Não vamos negar essa realidade, né? O Brasil, né, pós-pandemia também, muita gente desempregada, muita gente começou a empreender. No empreendedorismo feminino, muito das mulheres, né, buscam empreendedorismo, buscam abrir um negócio porque precisa fazer renda, né? Precisa, até muitas vezes, infelizmente, sair de uma situação de violência, de vulnerabilidade. E aí, quando você enxerga esse movimento, isso para a gente no Sebrae é muito rico. Perceber esse movimento de pessoas que podem até começar a empreender por necessidade, mas enxergam um propósito e conseguem enxergar o impacto que isso provoca na comunidade, né? Como é que você percebe isso no dia a dia, assim, Esté? Você que começou falando também. Eu crio conteúdo também de empreendedorismo. Inclusive, foi um ponto que eu não trouxe no início, mas eu surgi como criadora de conteúdo de empreendedorismo também sem nem conhecer, sem saber que isso era um nicho ou que era um nicho definitivamente. Esse canal que eu tenho no YouTube, que inclusive é o que tá ativo até hoje, é um que eu já tinha criado durante aquela minha primeira infância. Eu disse que eu tinha vários problemas familiares. Meu pai tem um tipo de demência, eu passava muito tempo sozinha em casa, ele passou por várias internações, enfim. E uma maneira ali de ainda usar minha criatividade na rotina, no dia a dia, era com o meu canal no YouTube. Então eu compartilhava brincadeiras de boneca e coisas do gênero. A minha ideia se chamava Mundo da Esté, era levar tudo aquilo que eu gostava. Quando eu comecei a empreender, Quantos anos você tinha? Ai, uns 9, 10, eu era bem. Ela é além do tempo, né? Eu tô muito chocada. A minha ideia era realmente A gente vai precisar pedir a identidade da Esté, gente, porque eu não tô acreditando. um pouquinho do meu mundinho. E quando eu entrei na adolescência, que foi quando eu realmente percebi, preciso fazer o vestibular, não tenho dinheiro, eu preciso estudar, e criei a loja porque eu não tinha tempo de arrumar um jovem aprendiz, eu também postei no YouTube 2 conteúdos falando sobre empreendedorismo.
compartilhando então que eu estava começando a empreender, dando dicas para outros jovens conseguirem dinheiro. Eu não falava de empreendedorismo ainda, falava formas de conseguir dinheiro na adolescência. E esses 2 vídeos viralizaram. E eu sabia que eu deveria continuar com isso justamente por conta dos feedbacks que eu recebia de outras pessoas também da periferia, ainda passando em um contexto pandêmico que a gente sabe que a realidade lá dentro não foi nada fácil, comentando que foram ajudadas, impactadas de alguma maneira, que estavam inspiradas. E a partir dali eu entendi o impacto que eu também tinha para ajudar outras pessoas. Então, foi a partir disso que eu realmente percebi que eu podia impulsionar também outras pessoas, mostrar outra realidade para elas e assumir essa postura de o meu maior objetivo é democratizar o acesso à informação de empreendedorismo, para que as pessoas vejam o empreendedorismo como uma ferramenta também de ascensão social. Porque, claro, existe o empreendedorismo por oportunidade de mercado. É ótimo, é maravilhoso, você já começa de forma estruturada. Mas também existe esse lado, que é de gente que não sabe o que é empreender, que era o meu caso, que é de quem é novo. Quando eu vim no YouTube, eu sou nativa do YouTube, então eu vim do YouTube para ir para outras redes. Só tinha um conteúdo específico usando o termo de empreendedorismo na adolescência, que era de uma pessoa que teve muito investimento para começar, de uma família super tradicional. E aí eu olhei para minha realidade e falei, cara, isso aqui é para mim mesmo? Será? E aí eu comecei a empreender e decidi trazer isso para a internet justamente para que as pessoas se identificassem também. E hoje, sim, anos depois, eu posso dizer que sim, é para mim mesmo. Eu mudo a minha realidade, estou mudando da minha família e das pessoas ao meu redor, da comunidade, a partir do empreendedorismo, sabe? E tudo isso foi uma construção em comunidade. Eu acho que esse retorno que eu tive da audiência logo no início e que hoje eu retribuo levando esse conteúdo gratuito Te é deu uma confiança, troca. né? Me deu muita confiança para continuar e cada vez mais em frente. Como é que foi para você, Daniel, esse processo também de perceber em algum momento você teve medo, né, me chamou a atenção essa fala da Esté, de que, assim, quando ela viu ali a outra, né, a outra youtuber, pensou: "Ixi, será que é para mim?". Você já teve esse receio, assim? Ou você engatou a quinta ali e foi, porque a sua família também te apoiou, né? Uhum. E isso faz uma grande diferença, né? Então, assim, naquele período eu tinha muito medo, eu tinha muita dúvida, né, do caraca, eu tô empreendendo, mas o que que eu vou fazer pra dar dinheiro mesmo? Porque como eu falei, como foi dito, eu não tinha muita, assim, inteligência e sabedoria pra saber precificar. Então, tipo assim, eu nunca conseguia fazer dar lucro aquilo ali. Então eu ficava assim: "Caraca, mas isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não vai conseguir me sustentar", né. Então eu sempre ficava achando que: "Caraca, eu não posso investir só nisso daqui". Então eu ficava meio que muito dividido, então eu tinha um medo de entrar de cabeça no empreendedorismo. Igual, assim, logo após que eu ganhei a padaria, eu estava praticamente indo fazer um concurso da polícia. Praticamente não tinha entendido ainda, sabe, que dava pra viver do empreendedorismo sim, da venda dos meus pães, enfim. Então, assim, quando eu percebi que, caraca, com um pouco de sentando, planejando e buscando informação, eu consigo fazer isso aqui dar grana, entende? Foi dessa forma. Eita, veio uma luz, assim. Uhum. Não, não foi uma luz. Assim, eu comecei não, eu chamo de luz, né, que aconteceu? Quando eu ganhei a padaria, que foi quando eu realmente precisei Você fazer ganhou do programa de TV. isso, quando eu ganhei do programa de TV, que eu precisei fazer o pão dar lucro de verdade, que antes era só um bico, era só um dinheirinho pra usar no fim de semana. Porque minha mãe machucou o ombro, parou de trabalhar, só que a gente tinha ganhado as máquinas. Então eu falei assim: "Caraca, agora a gente tem que começar a fazer dinheiro com isso aqui". Então foi aí que eu sentei, só que como eu tinha tido aquela visibilidade, estava precisando, também tinha conhecido o Sebrae. Que aí o Sebrae foi lá e me deu um curso não, uma assessoria, foi um contador lá em casa, então ele disse: "Daniel, é assim que você vai fazer. Olha, você precisa fazer assim, 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 toma essas planilhas, faz aqui". Eu já tinha feito mais ou menos, né, um pré-cálculo assim, falei: "Mãe, eu acho que dá pra gente sustentar com isso daqui". Com a assessoria do Sebrae, eu só tive certeza que dava pra me sustentar, como também com aquele faturamento ali da rua, eu ia conseguir finalizar a obra da padaria, entendeu? E sustentar a casa com o dinheiro, entende? Que maravilhoso. E em algum momento não, gente, espera que eu quero saber de Tete. Ele tá ali quietinho, mas ó, o Valdinho tá bem de olho nele. Tchan, 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 Nosso divo. Eita, Ó, caiu. nossa, calma, Valdinho. Até deitou ali pra Gravidade ele. é um problema. Ficou nervoso. Como foi esse pulo, Tete, assim, da educação física para posso ser influencer e posso empreender também, né, na digital economy, né? Assim, o que a Esté falou me pega muito porque eu acho que a gente, quando tem um sonho, a gente não imagina todas as coisas que vão acontecer durante o caminho. Tipo assim, a Esté falou: "Ah, eu quero empreender por necessidade", e ela não imaginava, tipo, os frutos que ela ia colher, os lugares que ela ia chegar, e comigo foi a mesma coisa.
eu acho que até um recado pra galera de casa é, tipo, começar com o que tem. Não esperar ter um plano elaborado, um plano perfeitinho, o melhor celular, o melhor computador, o melhor não sei o quê. Tipo assim, começa agora. A galera gosta de ver esse improviso também. Entendeu, Eu gosto cara? muito Porque a gente só saiu botando a cara, não teve ninguém que apoiou a gente, assim. Tipo, tinha um amigo e tal, mas, pô, minha mãe não apoiava e tá tudo bem também. E é você ir botando a cara você vai aprender. Acho que a nossa maior faculdade foi a vida mesmo, sabe? Tipo, ninguém estendeu a mão, ninguém falou que ia dar certo, porque, por exemplo não, é um fato. Eu sou empresário. O meu sócio é meu amigo de infância, a gente fez escola junto. Escolinha de futebol, inglês, a gente morava na mesma rua. Eu conheço ele antes de me dar por gente. A gente já fez tudo que você possa imaginar juntos. E ele foi como se fosse minha alma gêmea, assim, nessa minha área profissional, sabe? Eu sou até privilegiado nesse contexto, porque, por exemplo, a Esté, na minha cabeça, foi sozinha, sabe? Ela foi botando as caras. E você ter alguém do seu lado é muito importante, porque você chega mais rápido sozinho, mas chega mais longe acompanhado, sabe? Acredito eu que a Esté não esteja mais sozinha, ele também tem vários colaboradores, eu acho. Hoje nossa empresa tem, acho que quase 20 colaboradores. Meu irmão trabalha comigo. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo sustentar minha casa bem. Então, assim, é um privilégio trabalhar com quem ama, mas foi graças a muito sacrifício, foi botar na cara. A gente já tem um escritório lá em São Gonçalo, na Trindade, que é um bairro bem humilde, assim, do Rio de Janeiro. E, pô, tinha uma barata lá, eram só 2 cômodos. Tipo assim, não tinha porta, então, um ia fazer necessidade ali, todo mundo sentia aquele aroma maravilhoso. Ligava o ar-condicionado 1 hora, desligava pra Tinha chá revelação depois também? não tem esse ponto, né, que a galera faz chá revelação agora dando descarga. Mas era um processo. Eu levava aquele galão de 5 litros, assim, na bicicleta, eu enchia, a gente passava, sei lá, de 7 da manhã até 7 da noite com esse galão de 5 litros pra 3 pessoas. Assim, foram processos, cara. Mas, graças a Deus, isso me calejou e me trouxe até aqui. Eu acho que se não fosse isso, eu não daria valor às coisas que eu vivo até hoje, sabe? Mas eu acho que a mensagem que eu tenho pra passar no resumo da ópera é começar agora, começa com o que tem. Não, ninguém vai falar pra você fazer tal coisa, não tem planinho certo, você vai descobrir durante o processo, sabe? É você também aproveitar, sabe? Porque a gente fica muito pensando no próximo passo, o que eu posso fazer pra melhorar, a gente não aproveita o momento de agora. Inclusive é uma crítica pra mim, porque eu tenho que aproveitar mais. Pois é. É pra mim também. Mas é mais ou menos isso, sabe? E, pois é, você falou aí de uma coisa que é muito importante a gente falar, que é do perrengue, Uhum. né? E a gente estava aqui falando dos sonhos, tudo que foi dando certo, mas eu quero saber o perrengue de cada um. Assim, já teve algum momento nessa vida empreendedora que esses meninos nasceram ontem e já têm uma estrada maravilhosa, que você pensou assim, cara, deu ruim, vou desistir. Basta. Mãe, socorro. Gente, foram muitos, assim. Eu acho que desde o início da minha jornada, como eu comecei nesse contexto meio caótico, assim, eu tinha um sonho e é isso. Eu não tinha os recursos, enfim, eu passei por muitos perrengues. Eu acho que desde a primeira etapa, que é começar a empreender sem saber o que é o empreendedorismo, então eu me sentia completamente perdida. O que eu era uma menina muito esforçada e dedicada. A partir disso, eu fui fazendo todo o resto acontecer. Como o Tete falou, é a questão de começar com o que tem. Só que é o problema, como é que você começa com o que tem Você não tem quando o nada. que você não quando o que você eita. Não é Como que suficiente. você começa com o que tem quando o que você tem é nada? Então, eu não tinha os recursos necessários, fisicamente falando ali, de estrutura, de conhecimento também. Eu tinha 14 anos. Aí, nesse momento também, eu conheci o Sebrae. Eu lembro que eu comecei a enxergar minha loja como loja e não mais lojinha, porque eu chamava de lojinha. Quando, por exemplo, eu comecei a fazer os cursos, eu vi o curso de precificação e eu falei, nossa, existe uma regra para precificar, não é só multiplicar por 2, porque eu não fazia a menor ideia, gente. Eu não sabia nem o que era lucro. Eu sabia que o lucro é o que sobra depois de pagar as contas. Eu achava que o lucro era tipo, se eu comprei por 10 e vendi por 20, logo eu lucrei 10. Pra mim era isso. Eu não sabia como fazer, sabe? Logo depois teve a questão que eu falei da estrutura, porque eu não conseguia fazer as fotos da loja, aí eu precisei arrumar uma maneira, que era tirando a foto do pessoal, depois eu abri a loja física, que é um universo completamente diferente. Depois não, gente, depois de anos, tá? É porque aqui tem um espaço muito grande. Aí eu já tinha 17 anos, já tinha mais de 3 anos aí de trajetória. Eu também ficava muito perdida. E um outro ponto, eu lembro da primeira vez que eu tive que emitir uma nota fiscal. Nossa. Precisamos falar sobre esse momento. O que é uma nota fiscal? Como que emite? Então foram muitos perrengues, assim, acho que principalmente relacionados. Corta para Valdinho. O Sebrae tem um emissor de nota fiscal, tá, gente? Que pode ajudar todo mundo. Eu conheci Gratuito, hein? Papinho MEI com a ajuda do Sebrae, né? Vendo as matérias lá. E também vi a questão do emissor de nota fiscal, que eu comecei com o MEI, né? E o Sebrae também foi muito ativo na criação do MEI. Mas eu te entendo que, ó, eu sou Sebrae, mas eu sou de humanas, eu estaria em pânico.
Pra você, seu maior medo, assim, tipo, caraca, e agora? Não dá pra voltar atrás? O que eu faço? Cara, assim, o meu maior medo em si foi logo depois, assim, que tudo estourou. Falei assim: "Caraca, como assim? Eu comecei a vender pão, assim, no improviso, no perrengue ali, improvisava as coisas, boto uma toalha aqui, aí, dá uma ajeitadinha pra ficar mais bonito. Caraca, como que eu vou levar esses pães lá pra baixo?" Mas, tipo assim, ia fazendo ali no improviso. Depois que, pá, né, o Menino do Pão saiu em rede nacional, eu falei assim: "Caraca, e agora? Não é mais brincadeira, né? Não dá mais pra ficar dançando, assim, no meio da rua, assim, com todo mundo". Então, tipo assim, E você já tinha o perfil também, né? assim, ele estava sendo lapidado, sabe, eu demorei a entender, assim: "Caraca, velho, eu sou empreendedor, caraca, vamos levar isso aqui a sério", né. Então, tipo assim, quando eu fiquei com medo, assim: "Meu Deus, eu preciso profissionalizar isso aqui, eu preciso deixar isso aqui mais sério", e foi aí que eu praticamente eu acho que eu acho isso lindo como Deus vai encaixando tudo, que nem foi eu que busquei, sabe. O Sebrae, eu acho que eles perceberam que eu precisava de alguma coisa e eles entraram em contato comigo. Aí fala assim: "Olha, você precisa abrir um CNPJ, que vão começar a te pedir, e você não sabe, não tem CNPJ para fazer emitir uma nota fiscal. Olha, sua marca, você precisa, registrar sua marca, senão vão roubar a sua marca". Enfim, então, tipo assim, foi nesse momento, sabe, em que eu percebi que, as coisas tomaram uma proporção grande, eu precisava profissionalizar tudo e não sabia como, entende. E, pois é, uma coisa interessante que eu quero também saber de vocês todos. Quando o Sebrae te procurou, Hum. tinha alguma imagem assim? Tipo, cara, Sebrae, esse negócio deve ser caro. Você achava que era pago? Porque muita gente acha, né? Assim, o Sebrae eu conheci primeiro me mandaram mensagem, falaram assim: "Você pode vir aqui na agência?". Na hora que falou agência, eu falei: "Caraca, vão me cobrar". Mas eu estava como que eles Já ligou pra advogado. foi, vão me cobrar Você com isso. preso. Só que como eles já chegaram em mim com uma coisa que eu precisava: "Olha, vem cá pra você registrar sua marca, a gente conversa mais um pouco", né, eu falei: "Tá, beleza, vamos lá". Na hora que eu cheguei, assim, já vieram com um cafezinho: "Ó, tem água ali, senta aqui", pô, tudo bonitinho. Falei: "Cara, vão me cobrar muito caro nisso aqui". Aí eu fiquei umas 2 semanas nesse processo pra abrir a marca, pra registrar o CNPJ. Aí quando tudo terminou, eu falei assim: "E Elisângela, quantos que vai ser?" Ela: "Nada não". Eu falei: "Quê?" Eu olhei pra minha mãe assim: "Quê?" Fez um pão que tá tudo certo. Traz um pão aí". Aí eu achei que eles iam, né, pegar o pão de graça, não compraram o meu pão. Eu falei assim: "Caraca", entendeu? Então foi mais ou menos assim. Eu também compraria o seu pão hoje, se eu tivesse Também no Brasil. compraria. Ah, não, eu queria dinheiro de graça na Permuta, permuta, né? arroba. Ah, pão, tutorial, gente. Arrasta pra cima, Meu segue lá. sonho é ter arrasto pra cima. Era Pena só que isso, 10 tiraram. seguidores. Na época eu não arrasta tinha pra nunca. cima. Nossa, coitado. isso é Não tem mais arrasta pra cima, mas Gente, nossa, gente. E na época, você tinha que ter 10 seus seguidores pra ter link nos stories. Então, o influenciador que tinha link nos stories, ele era tipo. Nossa, é verdade, velho. pode botar, né, o linkzinho. Sim. Mas o arrasta pra cima é raiz, aí podia voltar, né, pro Instagram. Olá, Luta. inclusive um outro ponto também, eu acho que muito marcante da jornada de empreendedor, pelo menos foi pra mim, foi com as primeiras vendas, assim. Quando eu comecei, eu fazia as entregas na escola. E aí, Isso nas roupas ainda. nas roupas, não tinha nem Ubermoto, não tinha nada assim pra mandar, não tinha motoboy. Era Uber perna. Uber perna. Até sacoleira do colégio. Sim, com certeza. E aí eu ia com as sacolas de pedidos, eu não levava as roupas, eu já levava os pedidos. Só que começou a tomar proporção, então eu ia cheia de sacola. Aí, depois, né, eu sempre pensava, os meus croppeds eu comprava por R$ 10. E a passagem dentro do ônibus dentro da cidade era assim que eu pensava. Pra eu ir e voltar, é mais um cropped. E aí eu ficava fazendo a pé. Aí eu ia no centro da cidade, voltava. Só que aí, conforme essas sacolas foram crescendo e eu já não conseguia mais andar, eu percebi que, nossa, realmente tá dando certo. Eu acho que agora eu tenho uma loja, não dá mais pra voltar atrás. Esse também foi um marco muito importante de perceber que o que eu tava fazendo ali era realmente empreender, que era um negócio e que tinha impacto na vida de outras pessoas. Que se eu não levasse a sacola, iam brigar comigo na escola, que tinha novas responsabilidades. Então, esse momento foi muito. Das primeiras vendas foi muito especial. Gente, que maravilhoso. E olha, uma mentalidade pronta, né? Ela fazia até o cálculo do: "Ah, preciso vender mais um cropped, então não, vou poupar esse cropped, vou levar a pé, e agora sim, vou partir pra minha live". De água, eu ia pro Brás já com minha garrafinha de água já. Tipo assim, eu não comprava. Ela é metódica. Eu não comprava nada lá, eu me organizava pra sair de casa e não gastar. Sair com ela deve ser a melhor coisa, deve pensar em tudo, só sai. Seu signo é de Isso. terra, tenho certeza. Eu sou canceriana, Não é. mas eu não entendo nada. Também nada, também não entendo nada. Eu leio mãos. Signo de terra. O que que O tá. meu empreendedorismo é Limão? cigano, místico. Mentira. Não, eu leio. Tá vendo? Já que eu sou igual a ela, eu adoro espalhar desinformações, vezes assim, né? Que não vai afetar negativamente nada. Sião espalhando fake news. Não, mas eu leio mão, mas não é como empreendedorismo. Mas podemos transformar nos Sim, eu acho artístico, por que não? Ah, eu tenho. Você, Tete,
Eh, quando foi? Você já contou um pouco dos seus perrengues, mas, em que momento que você olhou assim e falou: "Caraca, eu sou empreendedor, Uhum. tô empreendendo"? Cara, é engraçado porque eu acho que de perrengue que ela falou, eu lembrei, porque eu morava no Alcântara e a gente tinha escritóriozinho na Trindade, né, que já era um melhorzinho do que o das baratinha lá. E eu ia de bicicleta, era, sei lá, 10 minutinhos, assim, todo dia. Só que chegou um momento que, tipo assim, graças a Deus, a galera já me conhecia muito, eu já não podia mais andar na rua, até por questão de perigo, tipo assim, de nego pegar e fazer maldade. Aí eu comecei a andar de Ubermoto, aí, tipo, foi e é muito engraçado, a partir do momento que eu parei de andar de bicicleta, teve um último dia que eu fui andar com ela, ela despedaçou na minha mão, pô, ela estava enferrujada, o guidão fez assim, ó, pum, Foi um tá sinal. bom, Deus, Foi um não vou mais sinal. andar assim, Aham. tá, tudo bem, tá ótimo. E o Ubermoto eu peguei piolho, eu nunca peguei piolho na minha vida, em Cara. 2023 eu peguei piolho com esse cabelo aqui. Nossa. Passava pente fino, não sei o quê, não me pergunte como eu tirei, mas foi Deus. Mas assim, eu acho que eu não lembro o estalo que eu tive não, sabe, porque eu já trabalhava antes também da criação de conteúdo, então eu já conseguia ajudar em casa e tal, mas eu acho que a gente tem mais o estalo com o feedback das pessoas na rua, tipo, de nego vir tirar foto, como assim você quer tirar foto comigo? Como assim? Para de fazer escândalo e me ver, eu sou igual você, não precisa fazer assim. Acho que foi em, tipo, um evento, quando tinha muita gente aglomerada, e vinha aquele mundo de gente, assim, querer tirar foto, falar: "Cara, que loucura, né". Mas assim, eu sou tudo bem que quem é não fala, mas eu sou muito pezinho no chão, muito tranquilinho, sabe. Eu acredito que ninguém é melhor do que ninguém pelo número de seguidor, pelo que faz. Eu acho que quando virar estatística, todo mundo vai para o mesmo lugar, entendeu. Então não tem isso não. E eu só sinto, tipo, gratidão no meu coração, que eu sou privilegiado de fazer as coisas que eu faço e poder impactar positivamente a vida das pessoas, que eu acho esse é meu legado na terra. Eu fico brincando que meu sonho é ter 5 filhos, 10 netos e dar uma casa pra minha mãe. Se eu fizer essas 3 coisas, tá ótimo. E eu nem quero reencarnar também não. O resto Não é quero o resto é dá muito acréscimo, trabalho. né. Olha só, é muito legal ver você com a vida. Ah, é muito legal, mas gente, dá muito trabalho também. Meu sonho não é ser herdeiro, eu quero vir um Lulu da Pomerânia na próxima vez. Cachorro de rir. Só vou cagar, comer, dormir, tchau. E pra E com uma pessoa ração É, premium. a ração premium. Eu, sai fora, ração Ir de pra R$200. spa, hoje tem spa, né. Tem eu, mas eu acho que o Sebrae vem também pra ajudar nisso, porque eu, por exemplo, a gente cresceu sem nada, ninguém estendeu a mão, a gente foi descobrindo as coisas e, pô, ter o Sebrae do seu lado pra: "Não, vem por aqui, não, vai pra esquerda agora, dá uma resinha, liga certo, pra Uhum. esquerda". Acho que é Eu importante, queria até sabe. perguntar isso pra vocês. Eh, qual é a ideia que vocês tinham do Sebrae, assim, até antes de começar, vocês já tinham conhecido, assim, que as pessoas falavam a respeito do Sebrae com vocês? Vocês já tinham essa percepção de que: "Poxa, posso contar com o Sebrae?" Que o Dani já contou, te chama de Dani já. É, já estamos íntimos, Tudo da intimidade. estamos íntimos já. Intimidade. Você sabe que dá dinheiro, mas não dá intimidade. Mas Dani já contou um pouco como é que foi, né, essa aproximação. Como é que foi? O que que você imaginava que era o Sebrae? Então, eu achava que era, tipo assim, só um curso profissionalizante, assim, na área, sabe, tipo, sei lá, eu quero fazer enfermagem, Sebrae fazer um cursinho, vou pagar algum, eu não sei também não imaginava que era gratuito, e vou fazer um cursinho aqui e vamos profissionalizar, sabe, mas Sebrae acho que é muito mais que isso, sabe, então, é é importante salientar isso para as pessoas que estão em casa também, que Sebrae são muitas coisas e ó, De graça, galera. e para vocês, tá? Pra mim, eu não lembro exatamente o momento em que o Sebrae chegou, sabe. Eu já tinha uma percepção que ele tinha algum vínculo com negócios, só que aquela coisa distante, né, se eu nem sabia o que era empreendedorismo, quem dirá especificamente o que o Sebrae fazia. Então o primeiro contato direto que eu tive foram com os cursos EAD. Eu fiz um de precificação, foi quando eu entendi, eu falei: "Nossa, tem um negócio, tem que precificar bonitinho", e a partir dali eu comecei um relacionamento, sabe. Só que ainda nesse período, na minha cabeça, Sebrae era só curso, levou um tempo até eu entender que o Sebrae, literalmente, eu brinco falando que é a nossa rede de apoio empreendedora. É. E é engraçado que essa jornada não precisa ser solitária, né. Hum. Foi pra mim no início, porque eu não sabia do Sebrae, era um amigo que já estava lá pra me ajudar, mas eu ainda não sabia dele, sabe. Tem muitos serviços, enfim, que eu fui conhecendo com o tempo, e entendendo mais que eu podia contar com ele, e as ferramentas que eu passei a usar no dia a dia, as planilhas, enfim. Então foi assim que o Sebrae surgiu. Gente, sensacional, já podemos contratar esse cara pelo Sebrae, eu acho que eu posso até sair aqui dessa, mas é que na verdade é isso mesmo, porque a gente estava comentando, né, sobre o passo a passo, né, quem quer começar, às vezes a pessoa tem ideia, eu já tive milhões de ideias empreendedoras, mas e aí, como que eu consigo, né, formatar essa ideia para virar um plano de negócio? Então, aí tem toda aquela história, né, vou ver a concorrência, vou ver onde é que está ali, qual é a demanda do meu cliente, como que eu posso oferecer algo a mais. E o Sebrae tem as consultorias, tem evento, tem, assim,
dezenas de cursos gratuitos e para cada etapa, inclusive, né, do empreendedorismo, né? Para quem tem só uma ideia de negócio, para quem já tem um negócio, mas está informal. Então, assim, como é que eu formalizo, né? A formalização como o MEI, que hoje tem, né, 15 milhões de pessoas ali formalizadas como microempreendedor individual e que dá acesso à cidadania, né, a benefícios previdenciários. Então, essas pessoas elas conseguem emitir nota fiscal, elas conseguem vender para o governo, né? Existe um programa, inclusive, né? Quem é micro e pequena empresa tem, inclusive, preferência em licitação. Então, assim, você pode participar de licitação de merenda, você pode participar de licitação de material escolar, por exemplo. O Sebrae ajuda isso? O Sebrae ajuda. Ah, eu já vou voltar pra cachoeira. Cadê? Será agora? Ganhou de licitação, então. Ganhou, vou mandar pra você. Eu quero recheado. Recheado, vou dar um jeito. É recheado de quê? Ih, tem um monte de recheio. Frango, requeijão, presunto, Pra você é requeijão. pão de sal, Dani? Como assim? O pão francês? Pão de sal. Não, lá é meio mesclado. Como é que fala pão de sal lá? Lá é pão de sal, mas tem algum pessoal que chama um pão francês. É bem misturado. Como é que você chama? Não, é pão de sal e pão francês. É porque eu fui em algum lugar que não era pão de sal nem pão francês. Era o infelizmente. Eu fui em um Era também, como? Não lembro. Eu fui Isso aqui no sul eles chamam de cacetinho. É, eu já conheci. Por isso. É, eu acho que é. Cara, é porque o Brasil tem muita cultura, né? Então, tipo assim, mais de 200 milhões de pessoas. É muita gente também, né? É bem, Então, bem misturado. Eu tava na Amazônia agora e o povo falando, pior que eu não vou me lembrar, mas assim, várias comidas que. E aí eles têm uns nomes indígenas, que eu acho lindo, né? E eu, mandioca. É muito legal, né? Tudo é meio puxado pro indígena, um nome diferente. É muito rico. E assim, o que eu acho engraçado é. As redes sociais que ela não influencia muito no empreendimento da gente, sabe? Porque a gente fica se comparando muito, fica, ai, pra onde que eu vou? Ai, fulano tá vendendo tanto, fulano tá tão bonito. Tudo bem que a internet engana um pouco também, né? Que a gente fica olhando assim, acha que tá tudo certo, mas às vezes o mundo da pessoa tá caindo. Como é que vocês lidam com a ansiedade de saber que tá tudo bem, que você pode melhorar? Como é que vocês equilibram, assim, a vida pessoal de vocês com a vida profissional? Como é que é essa correria? Ao menos pra mim foi um processo, assim, foi muito difícil porque no início, principalmente assim, quando eu tinha um perfil ainda menor, a minha loja era pequena e eu vi outras pessoas que de repente tinham começado a empreender no mesmo período que eu e que tinham um resultado muito maior e aí eu trabalhando, sei lá, 12 horas por dia, olhando, caramba, eu ainda tô aqui. E aí foi um processo até entender que pessoas partem de pontos diferentes, isso não anula a jornada do outro, que eu não deveria ficar me comparando, porque essa comparação só traz resultados negativos, a gente descredibiliza nosso trabalho, a gente fica ansioso. E eu tive alguns problemas também, justamente por conta da questão da realidade que eu tinha dentro de casa, de estar construindo do zero, aquela exaustão, o cansaço. Então, isso foi me trazendo uma série de problemas psicológicos, assim, que foram afetando. Então, foi um processo até eu entender que estava tudo bem errar também, fazer as pazes com o erro, de que não tinha fórmula mágica, de que eu estava aprendendo também, fazendo tudo pela primeira vez, sabe? No início eu me cobrava bastante. A autocobrança é algo que ainda é tratado em terapia até hoje, para levar de uma maneira positiva. Eu acho que é muito comum, assim, nesse mundo do empreendedorismo. E também sendo jovem, gente, tem um ponto muito importante, que é da pressão que já tem na sociedade nesta fase. Então, enquanto eu estava empreendendo, vale ressaltar que eu estava na escola. Eu comecei no ensino fundamental, passei pelo ensino médio, na escola pública, tinha pressão do vestibular, que eu pensava que eu não ia passar, e aquele medo todo, e a faculdade, o que eu vou fazer? Com tudo isso, tem que atender com um sorriso ainda. Nossa, sim, e eu entrei num curso técnico na época, né, de administração também. Só que aí todos os meus amigos começaram a estagiar, aí todo mundo, e aí, eu sou estágio? E eu tipo assim, e aí, e o meu estágio? O que eu faço? Porque eu tava com a loja, sabe? Então eu precisei aí de um período pra processar tudo isso na cabeça e começar a lidar de uma maneira positiva, entendendo que, de novo, a jornada do outro não anula a minha, que a gente parte de pontos diferentes. E até comecei a olhar com mais gratidão e ser mais carinhosa comigo mesma e pras coisas que eu tava construindo, sabe? Ao invés de olhar pela perspectiva da falta, nossa, falta isso, falta aquilo, eu comecei a olhar as coisas que eu tinha conquistado. Olha, conquistei tal coisa, consegui isso, consegui aquilo, tô mais madura, evolui nesse aspecto. E aí, a partir deste ponto, ficou tudo mais leve. Tu faz faculdade ainda? Também? Faço administração. Ela não faz, né? Pestanha. Sou projetada. Não, porque ela é empreendedora e também já uma psicóloga. Não, é incrível. Né? Ela pode fazer jornalismo também, que fala bem. Fala excelente. Ela tava me dando uma dica na hora do café da manhã que eu saí Então. quase chorando. Assim, caraca, que ideia que você É não gostoso para a gente conversar com empreendedores, porque a Aham. gente vai trocando várias ideias e você vai me dando ideias, eu vou te dando, e essa troca, tudo Bom pra caramba. fica melhor, né? Ah. Uhum. E você, como é que é? Você é tranquilo? Pra Ou mais conciliar ou menos? tudo? É.
Cara, assim, eu falo que só Deus pra eu conseguir, sabe, aguentar tudo mesmo. Hum. Eu sempre levo com mais tranquilidade, foi depois de um dia que, assim, que eu parei pra puxar um gancho com o outro que eu descobri, assim, caraca, eu acho que Jesus era empreendedor também. É, porque, assim, ele teve que aprender a ser carpinteiro lá. Doutor Amém, menino. É, teve que aprender a ser meio homem, meio Deus, né? Teve esse caminho, assim. Aí ele teve que aprender ali, com o José ali, fazer as coisas, então eu sempre fico assim: "Calma aí, Jesus era empreendedor, Jesus me ajuda aqui". Então, tipo assim, eu sempre tento pensar que no momento que a gente tá, cada um tem um propósito pra fazer, sabe. Naquele período que eu estava vendendo pão na rua, eu lembro que eu tinha um propósito ali no lugar que eu estava. Hoje, com as mesmas dificuldades, assim, que eu tenho, assim, de às vezes não ter tempo, ter que dormir tarde, ter um propósito naquilo tudo ali. Então, tipo assim, eu sempre tento levar com essa leveza, sabe, de sempre pedir, assim, o apoio de Deus pra prosseguir. E eu sempre gosto de pensar também que, cara, no fim vai dar certo. Faz ali, dá o 100%, por mais que esteja cansado, se esforça. É claro, é importante tirar um tempo pra si mesmo, reabastecer as energias, mas eu sempre gosto de pensar que no fim vai dar certo e não desistir. Eu sou uma pessoa muito difícil de desistir das coisas, eu acho que todo empreendedor tem isso, né, você também deve ter, Matheus também deve ter, de não desistir das coisas que no final vai dar certo. Tarda, mas não Ô, gente, vocês Sim. estão tocando num ponto que é tão importante, que é a saúde mental, né. Aham. A gente tem pesquisas, é incrível que, assim, se fala muito pouco sobre isso. Aliás, cada vez mais, né, desde a pandemia as pessoas têm falado um pouco mais, né, graças a Deus, nas redes sociais inclusive. E, tem pesquisas que mostram que, assim, mais de 70% dos empreendedores, já passaram por algum transtorno, algum distúrbio, alguma crise de ansiedade, porque é muita pressão, né. E na idade de vocês, é ainda mais, né, porque é uma pressão de você olhar para o lado e não se identificar, porque eu imagino que não é um universo muito grande de pessoas empreendedoras que estão perto, né, os colegas de colégio, né, que estavam lá fazendo estágio, né, seus amigos ou familiares também. E aí, que assim, o que que vocês têm feito? Porque o que a gente fala ali no Sebrae é que de fato é muito importante parar, respirar, não se cobrar, como, né, Esther aqui já falou com muita propriedade. Entender, não se comparar, cada um tem uma jornada e se cair, cara, você não vai estar sozinho. Falo de verdade mesmo, o Sebrae tá aqui, tem milhões de pessoas que a gente já atendeu e continua atendendo, que já tá no segundo, no terceiro negócio, e é muito comum inclusive, né. Uhum. Você tá empreendendo num ramo, deu ruim aqui, ó, "Olha a Raquel da novela". Falei que ia trazer a novela. Mas Tete, essa questão da saúde mental pra você, ela já pegou em algum momento também? Então, me pegou mais das outras pessoas da empresa me alertarem, de tipo assim, chegar pra mim: "Matheus, ó, escolhe uma semana de férias pra você tirar", porque é complicado, né, cara, tipo, quando a gente cria conteúdo e ainda assim tá por trás ali. Hoje em dia eu invisto mais do meu tempo em reunião do que gravando vídeo, por exemplo. Em planejamento, e tem que estar em evento, e tem que não sei o que e tal. Mas, tipo assim, eu faço terapia, eu vou pra academia, eu bebo água bonitinho, me alimento bem. Eu acho que é você também fazer o arroz com feijão, Uhum. sabe, querendo ou não. Se você não se priorizar, aí, meu amor, não vai ter Deus que te ajude, não vai ter nada que te ajude não. Você também tem que fazer a sua parte, é você entender isso, querendo ou não, você se você já é empreendedor, provavelmente você é adulto, né, talvez. Acho que majoritariamente as pessoas são adultos. Mas assim, cara, você tem que beber sua aguinha, os seus 3 litrinhos ali, faz sua terapia, entendeu. Não O é exercício físico é muito importante cara, também. porque eu acho que isso é o mais importante. Se você não tiver saúde, você não faz nada. Você em cima de uma cama, você não vai conseguir empreender. Exato. Então acho que você pensar nisso, que a saúde vem em primeiro lugar. E a pessoa colocar isso na cabeça dela. Eu era muito do trabalho, eu ainda sou muito trabalho, sou muito workaholic, nossa senhora, eu respiro meu trabalho, mas assim, chega final de semana, eu falo: "Gente, espera aí, também não fica mandando muita mensagem não, deixa aqui quietinho, eu fico no meu cantinho, faço minhas coisas, vejo minha série, faço minhas coisinhas, porque senão não dá, a longo prazo eu vou ficar doente". Então eu entendi que tem que impor limite sim, porque senão se não cuidar da saúde, vai cuidar da doença, então eu imponho esse limite na minha vida, sabe. E vocês 3 também empreendem na internet, né, nas redes, né, e, acaba sendo inevitável a comparação, ter que lidar com haters ali também. No seu negócio que você também apoia, né, influenciadores, tem alguma dica? Como é que lida com os haters? Cara, então, a gente tem muito um viés. Eu penso assim, né, que, cara, ninguém vai pagar seus boletos, sabe. Eu acho que é você, claro, não fazer nada de errado, não enganar ninguém, andar na linha, assim, certinho e dormir com a consciência tranquila.
sabe? É não divulgar uma parada errada, é você ser fiel com seus seguidores, você ser fiel com o seu conteúdo. Eu, por exemplo, eu sou a mesmíssima coisa do que eu tô aqui na minha vida pessoal. Acho que a única diferença é que eu julgo as pessoas, faço fofoca e xingo. E aqui no vídeo eu não vou fazer isso porque eu sei que tem criança vendo. E eu tenho que passar uma boa imagem pros jovens, pras crianças que Isso estão aí, vendo. criança. Ó, O Valdinho, Valdinho, entendeu? Valdinho te julgando. Não é não, Valdinho? Pras crianças do Quando vê, Sebrae, não pô. julgando. Exato. Mas é se policiar, sabe? Porque você pode ter ali um rei na barriga também, porque você tem muito. A galera vai começar a babar seu ovo, a galera vai chegar te elogiando, é você não se iludir também. Ih, o que chega de gente, ai, não sei o que, você é legal, você é aquilo, você é tudo. Pra você se iludir com isso, ó, é um Uhum. pulo. Então é você estar cercado de pessoas que não vão puxar seu saco também, que não vai passar na É. sua cabeça. Que eu tô rodeado só de pessoas assim. Se eu fizer uma besteira, se eu passar um pouco, fala, Matheus, pô, tá viajando, pô, não faz isso não, entendeu? Não tem ninguém do meu lado que fala, isso aí, Matheus, sabe? Acho que é maneiro você estar cercado de pessoas que estão alinhadas com o seu objetivo, sabe? Fala, Esther. Arrasou. Esther. Tá, falamos sobre o hater ou a parte da saúde mental? Saúde mental. Tá, Fala de Os saúde dois, mental. junto no combo. vamos lá. De saúde mental, eu acho que, primeiro, existe uma romantização muito grande da exaustão empreendedora, assim. Onde a gente normalizou por muitos anos a ideia de que o empreendedor precisa trabalhar 12 horas por dia e ser o workaholic, vamos lá, trabalha enquanto eles dormem. Só que a parte que ninguém trouxe é que isso não é sustentável a longo prazo, sabe? Não dá certo. Eu acho que um dos pontos mais importantes para minha saúde mental, saindo de uma fase completamente depressiva e chegando até aqui onde hoje eu estou bem, enfim, foi justamente parar para me questionar, trazer a perguntinha o porquê nos comportamentos, racionalizar um pouco mais. Então, ai, tô me cobrando, eu chamo de autoagiotagem. De autoagiotagem me cobrando sobre tal coisa, ou me comparando. É um por quê? Por que que eu tô assim? Ou se é uma comparação, por que que eu tô me comparando com fulano? E aí, eu acho que se desenvolver mais enquanto pessoa para que você consiga lidar com o seu negócio de uma maneira mais positiva. Porque não tem negócio saudável se não tiver empreendedor saudável, sabe? E levando essas rotinas malucas de trabalho, é muito difícil na prática de você manter sua saúde mental, sabe? E aí, uma pessoa mais vulnerável, se ela é vulnerável na vida pessoal dela, não sabe lidar com a frustração e todo o resto, ela é a mesma empreendendo. Se você, por exemplo, tem um problema ali na sua vida pessoal, você também vai ter no seu negócio. Então, aprender a lidar com essas fragilidades enquanto pessoa, na sua vida pessoal, para ter um desempenho melhor ali nos negócios, sabe? Acho que esse ponto foi muito importante, assim, durante. Justamente para conseguir enfrentar esse período de uma melhor maneira, sabe. E outro ponto também é entender que a gente tem fases. Existe a fase onde a gente vai estar trabalhando mais, existe a fase onde a gente vai trabalhar menos. Em relação à prioridade, "Ai, como eu faço para conciliar tudo?" Não concilia. Não concilia. Tem fase em que a prioridade é tal coisa, existem, família, existe a fase onde é a faculdade, existe onde é a sua saúde mental e tá tudo bem também, sabe. Eu acho Vão ter pratinhos que vão cair. Vão ter consciência disso, mas não normalizar o caos como um padrão empreendedor. Porque se você normaliza que sempre você vai trabalhar 12 horas por dia, se você normaliza que sempre coloca certeza absoluta de que sempre tem que ser de tal forma, você acaba até se frustrando depois. Aí você volta para uma rotina normal de trabalho e você fala: "Nossa, você tá trabalhando 8 e não 12. Nossa, eu deveria estar fazendo tal coisa". Ou no final de semana: "Ah, eu deveria estar trabalhando". Mas E vocês percebem que, assim, entre as pessoas, amigos e tal, a geração de vocês sentem que as pessoas têm essa angústia, assim, essa ansiedade maior, porque, né, é uma geração que viveu, vocês inclusive começaram a empreender na pandemia, que foi uma situação mundial de vulnerabilidade, né, de incertezas, né, e as pessoas ainda, vocês percebem essa curiosidade, assim, na geração? Você consegue enxergar, Dani? Assim, uma ansiedade de vencer logo. Uma ansiedade de vencer, de querer acelerar o processo, de estar É, pronto. eu enxergo muito assim, sabe? Eu lido muito com a galera assim de 15 até os 17 anos, a galera com essa idade já tá se cobrando porque não tem casa, carro e moto. Assim, gente, como assim? A minha mãe e meu pai foram conseguir casa, carro agora com 50, 30 e poucos. Entende? O pessoal fica se cobrando isso com 15. Eu acho que se tornou muito uma romantização de você conquistar as coisas cedo, né? Existe assim um padrão de pessoas que já consegue ali com 25, 26 anos. Caraca, já tem minha casa, já tem meu carro, já tem minha moto, tô quase aposentando, ok. E a gente fica querendo seguir essa galera, só que cada um tem o seu tempo, sabe? E cada um tem que entender a sua hora, cara. Eu percebo muito Eu isso. enxergo que a internet também deu uma mexida nesse mental da galera. Porque, por exemplo, no século passado não tinha internet. Então cada um vivia a sua vidinha, não Sim. via a grama do vizinho e tava tudo certo. Cada um seguia
assim, bonitinho, sabe? Uma coisa que é necessário falar que não tem regra exata pra vencer na vida. Uma coisa que se aplicou a mim não vai se aplicar pra Esther, não vai se aplicar pra você, nem pro Dani, sabe? É cada um encontrar o seu caminho, todo mundo tem o seu tempo, né? Porque eu com 23, ela com 21, ele com 21 conseguiu as coisas que você com 21 vai conseguir, Aham. sabe? Acho que é você entender o seu lugar e principalmente dar tempo pro tempo, sabe? As coisas não são da água pro vinho, vai demorar um cadiquinho, mas tarda e não falha. Mas é entender que, cara, as coisas vão demorar mesmo, mas tem que tomar cuidado com a internet, porque você vê muita coisa. E é o que eu falei, cara, Instagram, TikTok é muito mentiroso também. Às vezes a pessoa tá postando ali várias Não, coisas e eu- tá numa aflição, passando várias coisas que ninguém imagina. Às vezes tá postando um carro, mas o carro é alugado. Entendeu? Já vi muitas vezes isso. É, E no meio do empreendedorismo isso é muito comum, né? A galera trouxe a ideia de sucesso no empreendedorismo atrelada a essa questão material. Não, porque eu Ostentação. conquistei milhões e nananã, e o carro. Só que entra a questão, o que que é sucesso pra cada um também? Hoje, no meu momento de vida, sucesso não é, por exemplo, com a loja ter milhões de pedidos, ou enfim, eu tô numa fase, por exemplo, de aproveitar mais a minha família, aproveitar mais esse lado esté jovem mesmo, porque, pô, eu comecei a trabalhar com 14 anos até agora. Então, pra mim, no momento, isso não é minha definição de sucesso. Agora, imagina se eu começo a comparar minha trajetória, tipo, nossa, mas fulana ali tá postando que tem que vender tanto, que tem que ter uma meta maior. Cara, se eu for medir o meu resultado porque eu não atingi isso, fracassei. Não é que eu simplesmente fracassei, essa não é a minha prioridade no momento. E A sua jornada é outra. a minha jornada é outra, entender o que você quer para que você não fique se comparando com pontos de partida diferentes. E a mesma coisa que o Tati estava falando agora. Ai, mas a fulano, a Esté conseguiu com 21, ele com tanto. Mas, gente, aí entra o ponto, também conseguiu o quê? Porque se eu for comparar com outras pessoas, tipo, de realidades diferentes, ela também vai ter conquistado muito mais coisa do que eu, financeiramente falando. Pô, comecei do zero, na periferia. Então, do ponto de partida de onde eu vim, eu já super evoluí. Agora eu vou anular minha evolução porque eu acho que deveria ser mais seguindo a régua do outro. E aí não tem sentido, isso desencadeia uma série de problemas psicológicos que quando a gente vai ver, a gente tá imerso no caos. Tá curtindo o nosso episódio? Se identificou aí com os perrengues e os projetos do Tete, da Esté e do Dani? Então bora continuar essa conversa. A gente vai falar de sonhos e de como o Sebrae tá contigo pro que der e vier. Dá o play.